Você sabia que Hollywood, a terra dos sonhos, pode ser um lugar implacável para quem ousa ultrapassar os limites? Hoje, você vai conhecer a história de 10 atores que foram banidos de Hollywood, deixando um rastro de escândalos, acusações e até crimes que mudaram suas vidas para sempre. Alguns deles eram estrelas brilhantes, aclamados pela crítica e adorados pelo público, mas, após polêmicas, se viram na linha de fogo de uma indústria que não perdoa erros. Desde casos de agressão sexual a atitudes racistas e declarações ofensivas, muitos desses atores chegaram a perder tudo o que construíram. E o mais curioso é que por trás de cada história existe uma trama de poder, manipulação e tentativas de controle, que fez com que esses nomes fossem excluídos da grande tela. Fique ligado porque você vai conhecer casos de figuras como Harvey Weinstein, um dos maiores produtores de Hollywood, que viu sua carreira desmoronar após dezenas de acusações, e também de Mel Gibson, que perdeu sua popularidade após declarações polêmicas sobre etnias e mulheres. E não é só isso, temos ainda outros nomes como Kevin Spacey, que virou sinônimo de escândalo e foi afastado de grandes produções após acusações de abuso. E Roseanne Barr, que se tornou um ícone do caos nas redes sociais, arruinando sua própria carreira. O que todos têm em comum? Eles foram deixados de lado, excluídos da indústria do entretenimento, e tiveram suas carreiras arruinadas para sempre. Se você está curioso sobre os detalhes e como esses escândalos aconteceram, não saia daí. Assista até o final, porque a última revelação vai te deixar chocado. Ah, e se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. A sua inscrição é fundamental para que você não perca mais vídeos como esse e, além disso, ajuda o YouTube a entender que você quer mais conteúdo como este. E se puder, mostre seu apoio financeiro ao canal com um Super Thanks. É uma maneira incrível de colaborar sem gastar muito. Mas, se não puder, não tem problema. Apenas deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu nesta lista. Vamos começar, e prepare-se para uma viagem cheia de surpresas e revelações bombásticas. Número 10. Harvey Weinstein. Nasceu em 19 de março de 1952, em Flushing, Nova York. Ele cofundou a Miramax Films com seu irmão Bob nos anos 1970, transformando a produtora em uma das mais influentes de Hollywood. A Miramax se destacou por financiar e distribuir filmes independentes de sucesso, como Pulp Fiction, Shakespeare Apaixonado e O Paciente Inglês. Durante os anos 90 e início dos anos 2000, Weinstein se tornou uma das figuras mais poderosas da indústria, promovendo novos talentos e transformando o cenário dos filmes independentes. No entanto, em 2017, sua carreira e vida pessoal desmoronaram após um escândalo de assédio sexual. Em outubro daquele ano, o The New York Times revelou uma investigação detalhada com dezenas de acusações contra Weinstein, incluindo assédio, abuso e estupro, algumas datando de décadas. Mulheres da indústria, incluindo atrizes famosas, compartilharam suas experiências de abuso. O escândalo gerou o movimento global Shabu Me Too, no qual mulheres ao redor do mundo denunciaram casos de assédio e abuso. A exposição pública levou Weinstein a ser expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e afastado da Miramax, que foi comprada pela Disney. Ele enfrentou várias investigações e, em 2020, foi condenado por agressão sexual em um tribunal de Nova York, recebendo uma sentença de 23 anos de prisão. Apesar de sua defesa alegar que as relações foram consensuais, o tribunal não aceitou sua versão dos fatos. Sua condenação foi um marco na luta contra o assédio sexual na indústria do entretenimento, revelando a cultura de impunidade que permitia abusos por parte de figuras poderosas. Número 9. Bill Cosby. Nasceu em 12 de julho de 1937, na Filadélfia, Pensilvânia, e rapidamente se destacou no mundo do entretenimento com seu estilo de comédia familiar e acessível.
Ele fez história ao ser um dos primeiros comediantes afro-americanos a alcançar grande sucesso na televisão. Cosby conquistou notoriedade com o programa I Spy, nos anos 1960, e sua série The Cosby Show, estreada em 1984, solidificou sua posição como um dos maiores ícones da televisão americana. A série se tornou um sucesso mundial, e Cosby se tornou um modelo de moralidade e sucesso para a comunidade afro-americana. No entanto, por trás de sua imagem de pai ideal, surgiram várias acusações de abuso sexual que foram encobertas por anos. Inicialmente tratadas de forma isolada, as denúncias começaram a ganhar força no início dos anos 2000, quando mais mulheres se pronunciaram, algumas relatando casos desde os anos 1960. As acusações incluíam assédio, agressão sexual e até o uso de drogas para abusar de suas vítimas. Em 2005, Andrea Constand, ex-funcionária da Temple University, o acusou de dopá-la e agredi-la sexualmente, o que resultou em um processo criminal. Cosby negou as acusações, mas com o aumento do número de vítimas, sua imagem pública começou a desmoronar. Em 2018, após décadas de investigações e mais de 60 mulheres relatando abusos, Cosby foi condenado por agressão sexual contra Andrea Constand, sendo sentenciado a 3 a 10 anos de prisão. Sua condenação foi um marco na luta contra o abuso sexual, destacando a responsabilidade de figuras poderosas da indústria. O caso também impulsionou o movimento Me Too, que expôs a cultura de silêncio e impunidade no entretenimento. Número 8. Mel Gibson. Nasceu em 3 de janeiro de 1956, em Peekskill, Nova York, sendo o sexto de 11 filhos de uma família de imigrantes. Aos 12 anos, sua família se mudou para a Austrália, onde ele cresceu e se formou na Universidade Nacional de Arte Dramática. Gibson logo ganhou destaque no teatro e no cinema, mas foi com o papel principal na franquia de ação Mad Max, no final dos anos 1970, que alcançou fama internacional. O sucesso do filme abriu portas para outros papéis de destaque, como Cavalo de Ferro, Arma Mortal e O Homem Sem Face, consolidando sua imagem como um dos maiores astros de Hollywood. Além de ator, Gibson também se aventurou como diretor e produtor, e seu trabalho em Coração Valente lhe rendeu 2 prêmios, Oscar, um de melhor diretor e outro de melhor filme. Com o tempo, Gibson se tornou uma das figuras mais respeitadas da indústria do entretenimento, mas sua carreira começou a ruir no final dos anos 2000, quando sua imagem foi gravemente afetada por uma série de escândalos. Em 2006, ele foi preso por dirigir embriagado e, durante a prisão, fez uma série de comentários antissemitas, o que causou uma enorme repercussão negativa e prejudicou sua carreira. A partir desse incidente, muitas de suas oportunidades de trabalho foram canceladas. No entanto, Gibson tentou seguir em frente, mas sua reputação estava cada vez mais comprometida. Em 2010, novas controvérsias surgiram quando gravações de conversas privadas entre ele e sua ex-namorada, Oksana Grigorieva, foram divulgadas. Nessas gravações, Gibson fez declarações racistas, sexistas e misóginas, o que resultou em uma reação pública tão negativa que ele foi afastado de projetos importantes, incluindo The Hangover 2, no qual foi substituído. Esses episódios levaram ao afastamento de Gibson de Hollywood por um período considerável, com estúdios e produtores evitando trabalhar com ele. Número 7. Roman Polanski. Nasceu em 18 de agosto de 1933, em Paris, França, mas cresceu em Cracóvia, na Polônia, onde viveu grande parte de sua infância antes de a Segunda Guerra Mundial alterar sua vida de maneira drástica. Quando tinha apenas 7 anos, Polanski perdeu sua mãe em um campo de concentração nazista e seu pai foi capturado pelos soldados alemães. A experiência traumática da guerra moldou a sua visão de mundo e influenciou suas futuras obras cinematográficas, frequentemente marcadas por temas de violência, medo e paranoia.
Após sobreviver à guerra e às dificuldades pós-guerra na Polônia, Polanski iniciou seus estudos de cinema na Escola Nacional de Cinema de Lodz, onde se destacou por seu talento e sensibilidade para a direção. Ele rapidamente chamou a atenção da indústria cinematográfica polonesa e, nos anos 1960, foi para Londres, onde começou a fazer filmes de sucesso que lhe garantiram uma crescente reputação internacional. Seu filme de estreia de grande sucesso foi Repulsa ao Sexo, de 1965, que o catapultou para o reconhecimento, seguido de A Noite das Traças e O Bebê de Rosemary, um de seus maiores sucessos comerciais e críticos, que o consolidou como um dos diretores mais inovadores de sua geração. Em 1969, Polanski sofreu uma grande tragédia pessoal. Sua esposa, a atriz Sharon Tate, foi brutalmente assassinada por membros da seita de Charles Manson. Esse evento impactou profundamente a vida de Polanski e sua arte, tornando-se um tema recorrente em sua obra posterior. Apesar disso, Polanski continuou a carreira com outros grandes sucessos, como Chinatown, de 1974, considerado um dos maiores filmes de mistério da história do cinema, o que solidificou sua posição como um dos cineastas mais respeitados de Hollywood. No entanto, a vida de Polanski tomou um rumo drástico em 1977, quando ele foi preso sob acusações de abuso sexual. Em março daquele ano, Polanski foi acusado de ter agredido sexualmente uma menina de 13 anos chamada Samantha Geimer em sua casa em Los Angeles, uma acusação que ele inicialmente tentou negar, mas acabou se declarando culpado de um crime menor de sexo ilícito com uma menor. No entanto, quando ele soube que o juiz estava considerando uma sentença de prisão mais longa, Polanski fugiu dos Estados Unidos para evitar a punição. Desde então, ele tem vivido em vários países da Europa, principalmente na França, onde conseguiu reconstruir parte de sua carreira, embora a questão de sua fuga da justiça americana tenha pairado sobre ele por décadas. Durante sua permanência fora dos Estados Unidos, Polanski continuou a fazer filmes aclamados, como O Pianista, pelo qual ganhou o Oscar de melhor diretor em 2003, e O Ghostwriter, que também recebeu boas críticas. A vida de Polanski foi marcada por essa separação entre seu sucesso artístico e a constante sombra de seu passado criminoso, o que gerou muitas controvérsias, especialmente após seu prêmio de melhor diretor. Polanski tem sido uma figura polarizadora, com muitos defendendo sua genialidade como cineasta e outros criticando sua fuga da justiça e a gravidade de seus crimes. Número 6. Roseanne Barr. Nasceu em 3 de novembro de 1952, em Salt Lake City, Utah, e cresceu em uma família de classe média. Desde jovem, ela demonstrou interesse pelo humor e pela comédia, o que a levou a se mudar para Chicago nos anos 1970 para seguir sua carreira. Barr começou sua jornada no mundo da comédia stand-up e, com o tempo, se destacou no circuito de clubes de comédia, onde rapidamente se tornou conhecida pelo seu estilo irreverente e seu humor ácido, que abordava temas do cotidiano e das dificuldades de ser mulher e mãe. Seu talento chamou a atenção de produtores de televisão, e em 1988 ela conquistou um papel de destaque em seu próprio programa de TV, Roseanne, que estreou na ABC. A série rapidamente se tornou um sucesso estrondoso e foi aclamada por sua abordagem realista da vida de uma família de classe trabalhadora americana. Barr interpretava Roseanne Connor, uma mulher comum, com todas as dificuldades que envolvem a criação de filhos, manter um casamento e sobreviver a dificuldades financeiras. Roseanne foi inovadora por retratar uma mulher forte e sem filtros, que falava abertamente sobre as questões da vida real, ao contrário das figuras de mães perfeitas que dominavam a televisão na época. A série teve uma grande audiência e durou 9 temporadas, fazendo de Roseanne Barr uma das atrizes mais poderosas da televisão americana, além de ganhar vários prêmios, incluindo um Emmy e um Globo de Ouro. No entanto, sua carreira sofreu um grande golpe em 2018, quando Roseanne fez um comentário extremamente polêmico em sua conta no Twitter. Ela comparou a ex-conselheira de Barack Obama, Valerie Jarrett, a um macaco em uma postagem pública, o que gerou uma onda de críticas e condenações de diversos setores da sociedade. A reação foi imediata, e a ABC decidiu cancelar a reinicialização de Roseanne,
que havia voltado ao ar naquele ano com grande sucesso. A decisão de cancelar a série foi um golpe significativo para a carreira de Barr, já que ela havia sido uma das figuras centrais na ressurreição do programa. O comentário foi amplamente visto como racista e inapropriado, e Roseanne se desculpou publicamente, alegando que não tinha a intenção de ser racista, mas muitos não acreditaram em sua explicação. A polêmica em torno do tweet gerou um debate mais amplo sobre os limites da liberdade de expressão, o comportamento nas redes sociais e as consequências das atitudes públicas de celebridades. O cancelamento de Roseanne foi um dos maiores revés de sua carreira, mas não marcou o fim de sua jornada. Em 2019, Barr retornou à televisão com um novo programa, The Conners, que continuava a história da família Conner, mas sem a personagem Roseanne. A série foi bem sucedida e teve uma recepção positiva, mas a ausência de Barr na trama foi sentida por muitos fãs do programa original. Além disso, Roseanne continuou a se envolver em várias controvérsias ao longo dos anos, mantendo um comportamento polarizador. Ela se tornou uma figura ainda mais divisiva na cultura americana, com muitos de seus fãs defendendo seu direito à liberdade de expressão e outros condenando suas atitudes como irresponsáveis e prejudiciais. Roseanne também continuou a manter uma presença nas redes sociais, onde frequentemente expressava opiniões políticas, muitas das quais eram amplamente vistas como extremistas e provocativas. Sua postura política e seus comentários muitas vezes a colocaram em conflito com outros artistas e celebridades, tornando-a uma figura cada vez mais afastada do mainstream de Hollywood. Número 5. Kevin Spacey. Nasceu em 26 de julho de 1959, em South Orange, Nova Jersey, e desde jovem demonstrou grande interesse pelo teatro. Criado em uma família onde seu pai era um escritor e sua mãe uma assistente social, Spacey teve uma educação que o levou a se envolver com a arte e o drama. Ele estudou na Juilliard School, uma das mais prestigiadas escolas de arte dramática do mundo, e logo começou a ganhar notoriedade nos palcos de Nova York. Seu talento e dedicação ao teatro o levaram a conquistar papéis importantes em produções como The Iceman Cometh e Long Day's Journey into Night. No entanto, foi no cinema que Spacey realmente se destacou, alcançando fama mundial com sua habilidade de interpretar personagens complexos e, muitas vezes, sombrios. Seu grande momento no cinema chegou com o filme Os Suspeitos de 1995, no qual interpretou o enigmático e manipulador Keyser Söze. O filme foi um sucesso de crítica e público, e a performance de Spacey o colocou entre os grandes atores de sua geração. Isso lhe garantiu uma série de papéis de destaque, incluindo em Beleza Americana, onde interpretou Lester Burnham, um homem de meia-idade em crise existencial, papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator. A partir de então, sua carreira deslanchou, e Spacey se tornou um dos atores mais respeitados de Hollywood, conhecido por sua versatilidade e profundidade em suas atuações. No entanto, sua carreira e vida pessoal começaram a ser envoltas em controvérsias a partir de 2017. O ator Anthony Rapp acusou Spacey de tê-lo assediado sexualmente quando Rapp tinha apenas 14 anos, enquanto Spacey tinha 26. A acusação de Rapp foi um dos primeiros casos a vir à tona no movimento Me Too, que revelou casos de abuso sexual e assédio por figuras poderosas em Hollywood. A acusação foi seguida por várias outras, com homens afirmando ter sido vítimas de comportamentos inapropriados e predatórios por parte de Spacey. Essas acusações resultaram em uma grande repercussão na mídia e afetaram drasticamente a carreira de Spacey. Em resposta às acusações, Spacey inicialmente fez uma declaração pública dizendo que não se lembrava do incidente com Rapp, mas que se desculpava por qualquer comportamento inapropriado. Ele também aproveitou a ocasião para revelar que era gay, uma tentativa de mudar o foco da acusação para sua orientação sexual, o que foi criticado por muitos como uma tentativa de desviar a atenção da gravidade das acusações. O escândalo resultou no afastamento de Spacey de diversos projetos, incluindo a série de sucesso House of Cards, onde ele interpretava o protagonista Frank Underwood. Sua saída da série foi um golpe significativo para sua carreira, já que House of Cards era uma das produções mais populares da Netflix
e Spacey era considerado o principal atrativo do programa. Além disso, Spacey foi removido de outros filmes e projetos em andamento, como Todo o Dinheiro do Mundo, no qual foi substituído por Christopher Plummer e teve sua carreira praticamente destruída. Em 2019, Spacey enfrentou acusações criminais em Massachusetts, relacionadas ao caso de assédio envolvendo rap, mas o processo foi encerrado devido à falta de provas e à retirada de testemunhas-chave. Apesar disso, a imagem de Spacey permaneceu marcada e ele não conseguiu recuperar o status que tinha antes das acusações. Embora Spacey tenha tentado retornar ao trabalho, sua reputação já estava gravemente prejudicada. Em 2020, ele apareceu em um vídeo que simulava um discurso de Frank Underwood, seu personagem de House of Cards, um gesto que foi amplamente interpretado como uma tentativa de recuperar sua carreira e limpar sua imagem, mas o vídeo gerou mais críticas, sendo visto por muitos como uma tentativa de minimizar os graves problemas que ele enfrentava. Número 4. Charlie Sheen. Nasceu Carlos Irwin Esteves em 3 de setembro de 1965, em Nova York, filho do ator Martin Sheen e da atriz Janet Sheen, crescendo em uma família de artistas. Seu irmão mais velho, Emílio Esteves, também se tornou um ator, criando uma atmosfera competitiva dentro de casa. Charlie iniciou sua carreira no final dos anos 1980, com papéis menores, mas logo se destacou em Platoon, 1986, de Oliver Stone, como um soldado no Vietnã, o que lhe trouxe reconhecimento. Esse sucesso abriu portas para outros papéis de destaque em filmes como Wall Street e Hot Shots. Durante os anos 1990, Charlie se estabeleceu como um dos rostos mais procurados de Hollywood, e seu maior sucesso veio com a série Two and a Half Men, em 2003, onde interpretou Charlie Harper, um mulherengo e alcoólatra. A série se tornou um sucesso massivo e fez de Sheen um dos atores mais bem pagos da televisão. No entanto, com a fama, vieram também os problemas pessoais e comportamentos autodestrutivos. Durante seu auge, Sheen se envolveu em várias controvérsias, principalmente relacionadas ao abuso de substâncias e comportamentos imprevisíveis. Sua luta contra o vício começou a ser amplamente noticiada, e em 2011, ele foi demitido de Two and a Half Men, após brigas com os produtores e declarações públicas polêmicas, como a famosa frase "winning" e a alegação de ter tigre-sangue. Sua conduta impulsiva e seus problemas com álcool e drogas geraram tanto risos quanto preocupações sobre sua saúde, além de afetarem sua carreira. Após sua saída da série, Sheen tentou se reabilitar e retomar sua carreira, mas sua imagem pública estava profundamente danificada. Embora tenha conseguido papéis em algumas produções, nenhum teve o impacto de seus trabalhos anteriores. Em 2015, Sheen fez uma revelação bombástica ao anunciar que era portador do HIV, algo que manteve em segredo por anos, o que colocou o ator novamente no centro das atenções. Nos anos seguintes, Sheen se concentrou em sua saúde e reabilitação, mas as sombras de seu passado tumultuado continuaram a assombrar sua carreira. Além disso, ele viveu relacionamentos conturbados, com casamentos dramáticos e brigas públicas com ex-esposas e namoradas. Mesmo com seus escândalos, Sheen se tornou um defensor da honestidade, usando sua condição de portador do HIV para aumentar a conscientização sobre a doença e o tratamento adequado. Número 3. Lindsay Lohan. Nasceu em 2 de julho de 1986, em Nova York, em uma família com forte conexão com o mundo do entretenimento. Sua mãe, Dina Lohan, foi ex-dançarina e gerente de talentos, enquanto seu pai, Michael Lohan, teve várias passagens pela mídia, sendo empresário com problemas legais. Desde jovem, Lohan demonstrou interesse pelas artes e iniciou sua carreira no entretenimento aos 3 anos, aparecendo em comerciais e campanhas publicitárias. Aos 10 anos, teve seu grande momento de estreia no filme Operação Cupido, de 1998, que foi um grande sucesso de bilheteira, e consolidou Lohan
como uma jovem promessa. Com o sucesso do filme, Lohan se tornou um nome popular entre os adolescentes e foi chamada para outros papéis. Ela estrelou Meninas Malvadas em 2004, o que a tornou um ícone da cultura pop. A interpretação de Lohan como Cady Heron foi aclamada e o filme se tornou um clássico cult. Sua carreira continuou a prosperar com outros filmes de sucesso como Confissões de uma Adolescente em Crise e Garota Mimada, ambos com grande aceitação do público. No entanto, sua vida pessoal começou a interferir em sua carreira, quando, no final dos anos 2000, seu comportamento problemático passou a ser amplamente noticiado, gerando preocupações sobre sua saúde mental e física. Ela foi presa 2 vezes em 2007 por dirigir embriagada e passou por reabilitação diversas vezes. Esses incidentes marcaram o início de um período turbulento, quando Lohan passou a ser mais conhecida por suas idas e vindas aos centros de reabilitação do que pelos seus papéis no cinema. Número 2. Danny Masterson. Nasceu em 13 de março de 1976, em Albany, Nova York, filho de um gerente de música e uma dançarina. Desde jovem, demonstrou interesse pela indústria do entretenimento e, aos 16 anos, já estava trabalhando como ator. Começou sua carreira em comerciais e depois fez papéis menores em séries de TV. No entanto, foi na série That 70's Show, que começou em 1998, que Masterson alcançou grande sucesso. Interpretando Hyde, um dos amigos de Eric Foreman, seu desempenho conquistou uma enorme base de fãs e consolidou seu nome em Hollywood. A série foi um grande sucesso e se tornou um clássico da televisão americana, especialmente entre os jovens. Sua performance como o rebelde Hyde fez com que Masterson fosse visto como uma estrela promissora, e ele logo começou a ser escalado para outros projetos, incluindo filmes e participações especiais em outras produções de TV. No entanto, a carreira de Masterson tomou um rumo inesperado em 2017, quando foi acusado de agressão sexual por várias mulheres. As alegações datavam de anos anteriores e começaram a ser discutidas publicamente, gerando uma grande repercussão na mídia, especialmente no contexto do movimento Me Too. 4 mulheres alegaram que Masterson as havia agredido, com base em alegações de que o ator as havia drogado antes de cometer os crimes. As vítimas afirmaram que ele usou seu status e poder para intimidá-las e forçá-las a manter silêncio sobre os incidentes. Embora Masterson tenha negado todas as acusações, o caso foi investigado pela polícia, resultando em várias consequências negativas para sua carreira. Em 2018, ele foi demitido da série The Ranch, da Netflix, onde interpretava Rooster Bennett. A decisão de demiti-lo foi tomada após as acusações de agressão sexual se tornarem públicas e gerarem críticas à sua presença na produção. Ele foi substituído por outro ator, e a Netflix anunciou que não renovaria seu contrato para futuras temporadas. Várias outras oportunidades de trabalho em Hollywood foram canceladas e Masterson foi efetivamente banido da indústria. O impacto na carreira de Masterson foi devastador. Ele perdeu contratos e seu nome passou a ser associado a escândalos graves. Em 2020, foi formalmente acusado de agressão sexual por 3 mulheres e o julgamento recebeu ampla cobertura midiática. Durante o processo judicial, Masterson manteve sua inocência, mas a acusação se tornou uma sombra permanente sobre sua imagem. O julgamento, que começou em 2022, durou meses, com o ator enfrentando pesadas consequências legais. Ele foi acusado de agir de maneira coercitiva e de usar sua posição de poder para manipular e abusar das vítimas. Em novembro de 2022, Masterson foi condenado por 2 crimes de agressão sexual e recebeu uma sentença de 30 anos de prisão. A condenação foi um marco na história dos escândalos de Hollywood, pois a justiça finalmente foi feita e o ator foi responsabilizado por seus atos. A sentença gerou uma resposta mista, com alguns elogiando a decisão, enquanto outros, incluindo parte de seus fãs, ficaram divididos sobre a situação. A vida de Masterson desde sua condenação tem sido marcada por um crescente isolamento da indústria. Embora tenha sido uma figura de destaque durante sua participação em That 70's Show, sua carreira foi abruptamente interrompida após as acusações e a prisão de Masterson
representa uma das muitas histórias de celebridades que caem do estrelato devido a comportamentos ilícitos. Ao contrário de outros casos, o processo judicial foi meticuloso e levou em consideração a gravidade das acusações. Número 1. Roscoe Arbuckle nasceu em 24 de março de 1887, em Smith Center, Kansas, e foi um dos maiores comediantes do cinema mudo, além de ser um ícone da era do vaudeville. Desde jovem, demonstrou interesse por atuar e, com o tempo, se tornou uma das figuras mais reconhecidas de Hollywood, especialmente por sua habilidade física e talento para a comédia. Arbuckle fez sua estreia no cinema em 1909, quando foi contratado pela Keystone Studios, uma das maiores produtoras da época. Foi lá que ele se tornou conhecido por suas atuações em filmes curtos de comédia, sendo frequentemente dirigido por Mack Sennett, o lendário cineasta da época. Arbuckle foi um dos pioneiros da comédia slapstick, destacando-se pelo grande porte físico e pelas situações hilárias em que se envolvia nas telas. Seu desempenho fez com que fosse amplamente elogiado e rapidamente conquistasse o público, estrelando ao lado de grandes nomes como Charlie Chaplin e Mabel Normand. Ao longo de sua carreira, Arbuckle se tornou uma das figuras mais rentáveis de sua época e uma estrela de destaque no cinema mudo. Porém, sua carreira sofreu um golpe devastador em 1921, quando se envolveu em um dos maiores escândalos da história do cinema. Arbuckle foi acusado de agressão sexual e homicídio após a morte de Virginia Rappe, uma jovem atriz que faleceu em um hospital após ser encontrada inconsciente em um quarto de hotel durante uma festa promovida por Arbuckle. A causa da morte de Rappe gerou controvérsia e Arbuckle foi preso e acusado de ter agredido sexualmente a jovem. O caso gerou grande repercussão, com jornais sensacionalistas publicando matérias cheias de especulação e difamação contra Arbuckle, o que afetou profundamente sua reputação. A pressão pública foi intensa, e muitos acreditavam na culpabilidade de Arbuckle, apesar de não haver provas concretas de seu envolvimento no crime. O julgamento de Arbuckle foi altamente divulgado e ele foi inicialmente condenado, mas recorreu e, em 1922, foi finalmente absolvido por um tribunal. No entanto, o dano à sua carreira foi irreparável. O escândalo fez com que a indústria cinematográfica se distanciasse dele e Arbuckle foi banido de Hollywood. Mesmo sendo inocente, sua imagem pública ficou marcada pela acusação e ele não conseguiu recuperar a fama que tinha antes. Após ser absolvido, Arbuckle teve que trabalhar duro para recomeçar sua vida profissional. Nos anos seguintes, ele voltou a trabalhar em filmes, mas seus papéis eram menores e com pouca visibilidade. Tentou recomeçar sua carreira sob o nome artístico de William Goodrich, tentando deixar seu passado para trás, mas o estigma do escândalo nunca o deixou. Embora tenha continuado a trabalhar no cinema durante a década de 1930, a maior parte de sua carreira foi em bastidores. Como diretor e produtor, Arbuckle também fez algumas aparições em filmes de menor orçamento e em comédias curtas, mas o auge de sua carreira já havia passado. Em 1933, Roscoe Arbuckle faleceu de um ataque cardíaco aos 46 anos, uma morte que foi recebida com pouco alarde, dada a queda de sua popularidade. Sua morte, embora trágica, marcou o fim de um capítulo na história do cinema, e ele passou a ser lembrado mais por seu escândalo do que por suas contribuições ao cinema mudo.